eu vou trazer um insight muito importante que fala muito sobre a jornada do paciente. Porque, basicamente, é essencial você ter um entendimento de qual é a jornada que o seu paciente ele percorre antes de ele agendar uma consulta, para você poder influenciar as etapas que ele passa nessa jornada. Por exemplo, alguém que está... O seu paciente está em diferentes estágios de consciência, por exemplo. Tem aqueles que tá mais inconsciente em relação à solução que você entrega, se você é um ortopedista especialista em mão, ele não sabe exatamente se ele não sabe nem o que é um nódulo que está aqui na mão dele. Ele não sabe se é um cisto, o que pode ser aquilo, então ele vai buscar informações sobre isso para poder entender melhor, seja um conteúdo no YouTube, seja fazendo uma pesquisa, ele acessando um artigo. Então é muito importante que você entenda quais são as etapas que o seu potencial paciente percorre para você poder influenciar e dessa forma atrair, aumentar a sua captação de pacientes, realizar mais agendamentos e consequentemente ter mais resultado. Como eu estava falando sobre estágio de consciência, nem todos os pacientes vai estar pronto para poder agendar uma consulta com você. Em muitos casos, o maior volume de pessoas está no estágio de inconsciência. É como se fosse um funil aqui, o estágio de consciência. Aí tem aquele que está consciente, tem aquele que está na etapa de consideração, que ele já está considerando ele está fazendo pesquisas sobre possíveis médicos que podem resolver o problema dele, e vem a etapa da decisão. Ele decidiu quem vai ser o médico e aí ele vai decidir, simplesmente isso. E aí acontece o agendamento. Então, quando a gente vai montar uma estratégia de marketing, é imprescindível, eu vou colocar aqui, imprescindível, espero que esteja correto, é imprescindível a gente entender sobre o público. Entender sobre o público. Você precisa entender muito bem o seu público. Eu já vi casos de médicos de eu perguntar para ele qual é o seu público, ou até mesmo no briefing, e ele responder pessoas de classe A. Isso não é um público. Um público vai além de somente ter essa informação, de você apenas entregar essa informação. Por exemplo, uma persona é você personificar, é uma representação ideal do seu paciente, das pessoas que você quer realmente atender. Então, qual seria... você trazer várias definições de diversas camadas ali, personalidade dessa pessoa, comportamento, quais são os hobbies, hábitos, o que ela assiste. Então é algo que vai muito além dessa informação vazia, superficial, que muitos médicos entendem que persona é somente isso, é classe A, pessoas com alto poder aquisitivo. Então são diversas características ali, diversas camadas que você precisa definir para que a sua comunicação esteja muito bem alinhada para você impactar esse público. A internet se resume muito sobre comunicação, então a sua comunicação precisa estar alinhada, o seu posicionamento precisa estar alinhado em relação ao público que você busca atrair. Não faz sentido para você ver o poder da comunicação e o quanto isso impacta. Se você faz uma pesquisa de tênis de corrida, aí de repente o Google vai lá e mostra sapato social para você. Você pesquisou sobre tênis de corrida, não faz sentido aparecer sapato social, e às vezes a sua comunicação é isso. Você tem aqui o público que você realmente quer atender, mas pelo fato de você não ter um entendimento sobre ele, você acaba se comunicando não na linguagem dele. E aí ele entende isso, ele está buscando um tênis de corrida e a sua comunicação está ali apresentando para ele um tênis social, um sapato social. E aí não conecta, e aí você acaba afastando esse lead. E aí o seu amigo concorrente que sabe se comunicar de forma direcionada para o público correto, comunicação certa para o público correto, ele vai ter muito mais efetividade. E aí você precisa entender sobre o seu público e também sobre a jornada. Qual é a jornada que o seu potencial paciente percorre antes de agendar uma consulta. Nas estratégias de Google Ads,
o que é que normalmente eu faço? Eu busco entender mais ou menos qual é o comportamento das pessoas que estão num estágio mais consciente, que está na etapa de consideração aqui. Eu busco atingir pessoas que estão numa etapa mais consciente desse funilzinho aqui, ó. Tem um topo, tem o meio, e aí vem o fundo de funil, que é a decisão. Pessoas que estão nessa etapa aqui, basicamente. Porque ela já entende o problema que tem e ela está buscando possíveis médicos para ela poder se consultar. E aí, através dos anúncios na rede de pesquisa, quando esses pacientes que estão nesses estágios aqui têm determinados tipos de comportamento, eles realizam determinados tipos de busca. Então, quando ele fazer uma determinada busca, que eu sei qual é, mais ou menos, eu vou aparecer para ela. E aí, nesse momento, ela vai acessar meu site, entrar em contato, e aí já vai vir toda a parte comercial da secretária, conversar com esse paciente para conduzir até o agendamento. Lembrando, o atendimento que é feito, os pacientes que chegam no WhatsApp, eles não estão prontos ali para agendar uma consulta. Ele quer saber mais informação, então é um papel crucial da secretária ela atuar como uma vendedora. A sua secretária ela precisa ter esse entendimento de ter um script, um roteiro para poder conduzir o paciente até o agendamento. Você precisa saber como conduzir, usar alguns mecanismos, alguns gatilhos, autoridade, transmitir autoridade, gerar conexão, para ir conduzindo, quebrar as objeções também do paciente, porque o paciente tem objeções ali, todo o processo ali de venda faz parte dessas objeções, e você consegue minimizar muito as objeções através dos conteúdos. Então, se hoje você não produz conteúdo, é muito importante que você comece a produzir. Produza, transmitindo conhecimento, gere valor para o seu público, para que você possa quebrar cada vez mais objeções, você poder se posicionar, ser mais reconhecido e ter aí uma agenda lotada, se esse é o teu objetivo. Então, quando você publica conteúdo, você está construindo ali um posicionamento, as pessoas vão te conhecer mais, seu nome vai se tornar mais conhecido e você vai conseguir captar muito mais pacientes. E aí fazendo com que você tenha mais resultados. E aí as palavras-chave que eu defino, as palavras-chave é com foco em atingir pessoas do fundo de funil, que de fato elas querem realmente estar procurando um médico, tá querendo resolver o problema que ela tem. Então, como eu trabalho bastante com ortopedista aqui, aí seria ortopedista de mão. No exemplo que eu citei nesse instante, aqui nesse vídeo, ortopedista de mão, ela está procurando por um especialista, alguém da especialidade para verificar, analisar a mão, para entender o problema que ela tem ali na mão. Especialista de mão. Consulta particular com ortopedista de mão. Ortopedista de mão em São Paulo. Então eu vou criando essas variações com palavras bem assertivas para poder atingir um público bem específico, que está nessa etapa que é fundo de funil, basicamente, que eu te expliquei. Então eu sempre busco pensar dessa forma, eu monto uma estratégia com base nisso e atrair pacientes mais assertivos. E isso ajuda muito, isso gera muito resultado. Então se você não faz hoje, se por exemplo hoje você quer atrair pacientes do Google, mas às vezes você está usando esse tipo de palavras, como porque a minha mão está doendo. Dor na mão, o que é... Você coloca essas palavras muito aberta, você acaba atingindo todo tipo de gente. Você não está sendo assertivo aqui, você está atingindo um público muito amplo, e isso vai... você vai conseguir impactar muita gente, mas só que em relação à qualificação, talvez você não atinja esse objetivo de qualificação. Você não vai atrair ali pessoas que você considera interessante. Então, talvez você possa ter contatos, conversões, mas são pessoas que não vão agendar uma consulta com você, só vai ali procurar informação e tal,
mas não vai agendar com você. Então você tem que ter essa visão também em relação ao seu marketing, de você, porque essa palavra-chave segmenta quem você quer impactar. Então é através das buscas que as pessoas fazem, e a palavra-chave cria essa relação. A palavra-chave é o intermédio entre a busca que alguém faz e o seu anúncio aparecer para essa busca, entendeu?